estão bem, meus irmãos? Quinta-feira hoje, amanhã é sexta, você pode dizer como todas as pessoas, sextou. Né? Não sei que mística tem nesse dia, né? Mas as pessoas gostam da sexta-feira, não sei porquê. Não é? Mas é um dia como qualquer um outro. Glória a Deus. Mas é bom que a gente está aqui um pouco passando do meio da semana, né? E já às portas está o sábado e o domingo, onde a gente se reúne novamente para buscar ao Senhor. Eu quero aqui, juntamente com você, ler um trecho da palavra de Deus, para nós termos base, para caminharmos num assunto muito especial. Se você tem sua Bíblia, por gentileza, abra lá em Romanos capítulo número 5. Essa epístola de Paulo aos Romanos, que livro glorioso, né, meus irmãos? Quando você lê sobre a justificação em Cristo, quando Deus nos justificou, ainda que as pessoas, possam listar inúmeras peripécias que eu e você fez, inúmeros pecados que eu e você praticou, inúmeros deslizes que nós fizemos, às vezes até em nome da religião. Mas o interessante é que o Senhor nos justificou. Não, mas não pode, como assim? Conversa com quem nos colocou onde Ele nos colocou. De repente, irmãos, talvez você ache que você tem esse direito. Mas você, conhecendo a palavra de Deus, saberá que não tem esse direito. Você nunca teve esse direito. Mas foi um direito adquirido pelo Filho de Deus, Jesus Cristo, e dado a mim e a você, nos justificando pela fé. Justificados mediante a fé. Glória a Deus. Diz aqui o capítulo de número 5 de Romanos: portanto, sendo justificados pela fé, nós temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos regozijamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos. No que, meus amados? Nas tribulações. Sabendo que a tribulação produz paciência. A paciência, experiência. A experiência, esperança. E a esperança não nos envergonha ou não nos traz confusão, outros textos falam, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos é dado. Meu amado irmão, que coisa tremenda esse ensino de Paulo. Ele nos posicionando, nos alertando acerca daquilo que Deus fez por nós. Não que eu e você tivesse acesso a isso, direito a isso. Não. Nós não tínhamos direito algum. Mas nem da nação de Israel nós éramos. Para talvez pleitear alguma coisa. Éramos e somos gentios. Mas a graça nos alcançou. E ela é muito clara e enfática. E diz, isso não vem de vós. É dom de quem, amados? De Deus.
Foi Ele quem nos deu, Ele que nos concedeu, Ele que nos tirou ali. Eu me lembro de uma aula do Rema, onde o professor disse que, ali tentando nos fazer nos entender acerca da justificação por Cristo Jesus, como se uma tartaruga fosse colocada numa porteira de uma fazenda. Ela por si só, por aquela habilidade terrível que uma tartaruga tem, igual uma onça, uau! Ela saiu de onde ela estava e ela foi para cima da porteira de uma fazenda. Como que ela chegou ali? As pessoas perguntam. As pessoas poderiam perguntar. Ela não chegaria ali por si só. Alguém a pegou, independente de quem ela era, e a colocou ali. Isso é justificação. Você não tem meios, você não tem dinheiro, você não tem o porquê, você não tem condições, mas alguém lhe tirou dali e te inseriu aqui. E a palavra de Deus fala que Ele nos resgatou do mundo de treva para o reino do Filho do seu amor. Fomos transferidos desse reino de trevas para um reino do Filho do seu amor, irmãos. Isso é algo divino, isso é algo tremendo. E somente nós podemos entender isso por fé. Quando você fala do amor de Deus para uma pessoa, quando você fala de Jesus, às vezes a pessoa está até receptiva com aquilo que você está dizendo a ela. E quando você vai na pergunta incisiva, você não quer receber Jesus pelo seu Senhor, por seu Senhor e Salvador? Não, agora não, acho que não, talvez mais para frente. Eu não sei, eu não estou certo disso. Porque as pessoas começam a pesar aquela condição de ser um crente na pessoa de Jesus, com o abandono literal de todas as práticas que ele tinha no mundo. E eles, de repente, não querem abandonar aquelas práticas. E isso torna totalmente inviável e impossível aquela situação de justificação para o reino do Filho do seu amor. É a hora do transporte para você, para o sujeito ser transportado. Ele, não, acho que não, vou ficar mais um pouco, talvez o ano que vem, quando eu completar um pouco mais de vida, né? Eu sou muito jovem, ainda tenho algumas coisas para fazer, eu não vou agora. Porque ele acha, ele pesa, que ele vai perder muito. E as pessoas não abandonam facilmente aquele convívio de trevas. Aí eu fico perguntando, irmãos, e me perguntei por muitos anos da minha vida, por que isso não ocorre? É muito simples de se entender. Sabe por quê, irmãos? Porque o Evangelho é uma revelação. O Espírito de Deus revela para você o Evangelho. E você entende aquilo. E aquilo que está dito em João capítulo 1, versículo de número 12, se eu não me engano. E todos aqueles que lhes receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos e filhas de Deus. Por quê? Porque creram no seu nome. É quando eu creio, eu sou justificado, amado. É isso que Paulo está dizendo. Quando você é inserido ao reino, quando você é inserido à presença de Deus, Ele lhe retirando do mundo de trevas que você vivia, e lhe insere no reino do Filho do seu amor, e você passa a viver isso. Aí você passa a viver algo extraordinário. Eu vou falar a verdade para você nessas poucas décadas que eu tenho aqui de convívio com o Senhor Jesus. Não é fácil. Quem dizer para você, ou quem disser para você que é fácil, está mentindo. Não é brincadeira, não. Isso é mais ou menos como se você fosse alistado num exército. Os primeiros dias são dias maravilhosos. Eu me lembro quando eu entrei no Exército Brasileiro, em 1900 e lá vai fumaça, bem lá atrás mesmo. O Exército era raiz ainda, hoje está mais Nutella. Então, quando eu entrei no Exército Brasileiro, os primeiros dias é muito legal, muito bom.
A gente fazia mais faxina do que qualquer coisa. Cada qual pegava uma vassoura e vamos varrer o quartel. Vamos fazer jardinagem. Mas chegou o tempo da formação ficar um pouco mais austera, mais difícil. Onde eles empreendiam um pouco mais, vamos dizer assim, de profissionalismo naquilo para que nós estávamos ali. Estávamos ali para aprender técnicas e táticas de guerras. Afinal de contas, esse é o objetivo de se servir o exército. E ali, naquele momento, quando nós passávamos aquelas práticas, a coisa ficava difícil. Eu me lembro que nós fomos para um acampamento, não esqueço. Era o dia do meu aniversário. Acho que eu estava fazendo 19 anos de idade. 1º de abril de 1900, lá vai fumaça, lá atrás. E eu naquela garoa, irmãos, pensa, um frio, uma garoa caindo no lombo, e o camarada ali, nenhum lugar para dormir não tem. E você lhe deram um fuzil, você se agarra naquele fuzil, pode roubar a sua bota, mas o fuzil não pode. E você se enrola nele ali e não deixa ninguém chegar perto. E eu me lembro, irmão, que aquele sofrimento, meia-noite, 1h da manhã, eu querendo ir para casa, para o aconchego da minha casa, que nada, estava aprendendo ali, naquela ralação, o que é ser um soldado. Parafraseando essas dificuldades, nós também vamos aqui falar das dificuldades que nós cristãos temos, e muitas das vezes nas nossas vidas. Porque se você estiver pensando que a igreja é um local onde você só vem aqui para conquistar, para ganhar, para ficar rico, não é o lugar. Não quer dizer que você vai passar fome ou vai mendigar alguma coisa. Mas não é o lugar onde você especificamente ficaria rico. A igreja não é esse lugar. A igreja é um lugar onde você vai ficar rico espiritualmente, porque você vai ter, com toda certeza, o direito de vida eterna por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neste aspecto, ninguém tira o mérito, é verdade. Mas ninguém está aqui para ficar rico, para ter carros, casas, mansões, dinheiro. Se vier, é parte do processo. Mas não que a gente vá ou tenha aquela gana de querer aquilo. Então, irmãos, o que é ser cristão? É passar por dificuldades conforme esse texto que a gente leu aqui. Portanto, porque somos justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo qual também temos acesso a uma graça. Existe uma graça para nossas vidas, independente da dificuldade que eu viva ou não viva. Existe uma graça que eu acesso. Existe um favor de Deus para a minha vida. Existe uma forma para que eu suporte as dificuldades que lá vêm ou que já estou vivendo. Existe algo em Deus que faz com que eu fique firme e suporte as dificuldades que o chamamento me propõe. Não fique apavorado. Ah, será que eu vou passar por isso, pastor? Eu ainda não passei por isso. Será que eu vou passar? Com toda certeza você vai. Mas existe uma graça em Deus para que você suporte, irmãos. Se não fosse assim, eu não estaria aqui falando depois de mais de 3 décadas servindo esse Senhor. Já passei por poucas e boas situações que se eu tivesse que passar de novo, falei, Senhor, é verdade, vou ter que passar de novo. Mas há uma graça em Deus, meus queridos, que faz com que você, nós suportemos. E o que mais me chama a atenção nesse trecho, nesse texto que eu li, é esse versículo aqui, ó, o versículo de número 3, que fala, e não somente isso, mas também nós, nas tribulações, nos gloriamos nas tribulações. Como assim, pastor? Se gloriar numa tribulação. E o que é tribulação, irmão? Tribulação é algo
que vai fazer com que você tenha um autocontrole emocional e ser tolerante com as dificuldades. Quando você está sendo provado, é o momento de você exercer o seu autocontrole. Sabe por que isso é possível? Porque há uma graça em Deus. Deus, Ele lhe concede isso, uma graça para você suportar o dia mal. Ou você acha que não existe dia mal sobre nós? Doce ilusão, amados. O dia mal vem sobre literalmente todos. O dia mal chega. O dia mal vem. E se você pegar o texto da palavra de Deus lá em Eclesiastes capítulo 3, você vai ver que há tempo, vamos lá, só para Eclesiastes capítulo 3, para tudo há um tempo, e um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Um tempo de nascer é coisa boa? Sim. Mas também é um tempo de morrer é coisa boa? Nem tanto. Depende. Né? Há um tempo de plantar, coisa boa. Mas há um tempo de arrancar. Pode ser bom, pode não ser. Há um tempo de matar, há um tempo de curar. Há um tempo de destruir, há um tempo de construir. Há um tempo de chorar, há um tempo de rir. Há um tempo de prantear e há um tempo de dançar. Há um tempo de espalhar pedras e há um tempo de juntar pedras. Um tempo de abraçar, um tempo de evitar de abraçar. Um tempo de adquirir e um tempo de perder. Um tempo de guardar e um tempo de lançar fora. Um tempo de rasgar e um tempo de costurar, um tempo de manter-se em silêncio e um tempo de falar, um tempo de amar e um tempo de odiar, um tempo de guerrear e um tempo de paz. Se você analisar esses verbos que tem aí dentro desse texto, você não vai ver que uma coisa boa e uma coisa ruim, depois uma coisa boa e uma coisa ruim. Não tem. Se você analisar, às vezes, repete 2 vezes coisas boas e vem uma ruim. Às vezes, repete 3 vezes ruim e vem uma boa. Porque ninguém tem controle sobre isso, amado. Mas o que eu quero dizer para você é que para você que crê no nome de Jesus, para eu que creio no nome de Jesus, para nós que cremos no nome de Jesus, há uma graça para que eu e você passe pelas aflições e atribulações cotidianas. Há uma graça em Deus para que você suporte o dia mau. Há uma graça em Deus para que você aguente as pressões. Há uma graça em Deus, queridos. Alguns meses atrás eu preguei aqui mesmo nesse lugar, que Deus, Ele não é irresponsável de colocar sobre a minha e a sua vida algo que eu e você não possa suportar. Só vem algo sobre um cidadão cristão que ele possa suportar, amado. Ele jamais vai extrapolar as suas estruturas. Ele sabe que eu e você somos pó. Ele não vai fazer isso, irmãos. E antes que estoure, vai acontecer o que acontece quando você cozinha feijão. O quê? Abre uma válvula, um alívio. E a panela não estoura. Pegou essa aí? Pegou? Vai abrir uma válvula e você não estoura. Abre da parte de Deus uma graça para que você suporte. Abre-se uma janela para que você veja o sol. Abre-se uma porta. Chega alguém. Te fornece um copo de água quando você está no maior extremo da sua sede. E é bom beber água. E isso, irmãos, olhando o texto aqui de Romanos, diz que eu e você pode se alegrar nesse momento.
Ah, não, é masoquismo, pastor. Não, é masoquismo isso aí. Como é que eu vou me alegrar no dia mal? Irmão, eu e você, cada um de nós, se você não sabia disso, fique sabendo. Talvez você até tenha e não sabe. Uma sala lá na sua casa. Ou um quarto, como queira, com seus troféus. Amém? Lá tem uma estante, pelos olhos da fé. Uma estante grande. Tem alguns que tem uma estante com 3 ou 4 troféus. Não tem mais que isso. Mas tem uns que tem mais de 10, 20, 30 troféus. E quando ele entra naquela sala, ele vê aqueles troféus e lembra, ó, isso aqui, ó. Eu sei o que eu padeci para ter esse troféu aqui. E de quando em quando eu e você precisa entrar nessa sala de troféu, irmão, e ver o quanto Deus fez por mim e por você. Conforme um saudoso louvor da harpa cristã, Marco. Quantas bênçãos, quantas são recebidas das divinas mãos. Uma, dizes de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Aleluia! É isso, irmão, se gloriar nas tribulações. Por que eu devo me gloriar nas tribulações, pastor? Porque a tribulação produz paciência. Paciência! Literalmente é um autocontrole sendo colocado em prática. Ser tolerante. Aguentar a pressão. Jesus no Getsemane, inclusive esse nome Getsemane tem um significado fantástico. Getsemane, prensa de azeite. Ele estava sendo prensado, irmãos. Prensado. E ele suportando ali. E quando Pedro pega a espada e lança na orelha de Malco, Jesus falou, você acha que eu não posso pedir para os meus anjos? Pedir aos céus que mande aqui alguns anjos só, para dar conta desse povo. E ele ali prensado, irmãos. As pessoas que estavam com ele, os seus discípulos cansados, não conseguiam nem orar um pouco com ele. Ele sendo ali amassado, espremido, e às vezes a tribulação faz isso com a gente. Faz isso, mas espreme você de tal jeito, ou você está ali na parede sendo esmagado pela uma prova, por uma aflição, por uma tribulação, por uma enfermidade que não cede, não arrefece, por uma privação financeira, os boletos vencendo, é o segundo já, meu Deus, e agora? E agora, Senhor, vão tomar minha casa, meu Deus, e agora? Não vai, irmão. Pastor, mas como você está seguro disso? Porque eu já vivi isso, irmão. Eu já vivi isso. Eu já contei para alguns irmãos aqui, talvez até já deva ter contado aqui em ministração. Eu e minha esposa estávamos vivendo uma situação onde eu estava perdendo a única casa que a gente tinha para morar. E a gente queria vender, mas como que eu ia vender aquela casa se a construtora estava pedindo menos do que eu estava querendo? Eu estava perdendo um apartamento num mês, depois de 3 meses. Eu não tinha um apartamento, eu tinha agora 2. Pastor, como que é isso aí? Eu posso contar pacientemente para você, só não tenho tempo de falar agora. Mas são aquelas situações que as tribulações nos colocam, que faz com que a gente, quando entra nessas salas de troféus, quando eu estou dizendo a você, você verifica o quanto Deus já fez por você. E você acha que essa leve, olha o que a palavra de Deus diz, não sou eu, é a palavra que diz, essa leve e momentânea tribulação está produzindo em mim, e você sabe o quê? Um peso muito excelente de glória futura.
É a palavra. É uma leve e momentânea. Leve e momentânea. Diga comigo, leve e momentânea. Ela não é para sempre. E ela não é pesada. A Bíblia diz que ela é o quê? Leve e momentânea. Então, essa leve e momentânea tribulação, eu posso até me gloriar dela. E se nós formos para o livro de Atos dos Apóstolos, irmãos, ali no contexto do início da igreja, os discípulos apanhavam. E eles saíam. Quantos tapas você levou? Levei 2. Eu levei 3. Eles te empurraram? Me empurraram e pisotearam. Mas amanhã nós estamos lá de novo. Como assim? Se gloriar nas tribulações, sabendo que tudo isso está produzindo algo extraordinário chamado paciência, fazendo com que você avance, fazendo com que você caminhe, fazendo com que você olhe para o alvo. E a paciência faz também produzir o que, irmãos? Experiência. É por isso que eu estou dizendo que ele vai abrir algum escape para você. Porque eu tenho segurança do que eu estou falando, porque ele já fez isso comigo. Por que você pode falar para outro? Porque ele já fez por você. Por que você se assegura de tal forma que vai abrir uma clareira? Porque vai. Imagina Paulo, meus irmãos, ele sendo preso sob a guarda de um centurião romano. Paulo é visitado pelo próprio Espírito de Deus, dizendo: Paulo, essa navegação vai ser difícil. Vai ser difícil. Fala para os homens aí que vai acontecer algumas coisas aí. Vai ser difícil. E Paulo, ele fala literalmente o que ele recebeu da parte de Deus para o comandante da embarcação, que era o centurião. O centurião ouviu atentamente, foi lá e chamou o piloto. Piloto, por favor, vem até aqui. O piloto veio. Paulo acabou de me dizer que a navegação vai ser custosa, vai ser difícil. O piloto, vai nada. Que é isso, olha ali, solzão aqui. Não tem previsão de chuva, não tem previsão nenhuma aqui. Nós vamos assim mesmo. Paulo não sabe o que está falando. E a Bíblia diz que eles preferiram crer no piloto do que naquilo que Paulo dizia. E Paulo, irmãos, como aquelas 200 e poucas vidas foram para dentro da embarcação. Daqui a pouco, irmãos, acontece aquilo que Paulo disse que aconteceria. Um vento chamado Euroaquilão dá na embarcação, derruba tudo. A embarcação vai nas pedras, o navio arrebentam, quebra tudo. Só as pessoas nas águas agora tentando se pegar em pedaço de madeira do navio para tentar se salvar. E Paulo, mais aqueles tripulantes, sobreviveram. Sabe por quê? Porque Deus também disse para Paulo que ia quebrar o navio, mas ninguém ia morrer. E foi exatamente isso que aconteceu. E não o bastante aconteceu quando eles deram numa praia, tudo o navio arrebentado, as pessoas ali naquela praia tentaram fazer um fogo, bota todas as madeiras que recuperaram, e vão fazer um fogo, e de repente o que acontece? Uma víbora vem na mão de Paulo. Aí eu, como profissional de segurança que sou, uso uma frase muito apropriada. Desgraça pouca é bobagem. Parece que quando a coisa está ruim, ela só piora. Mas isso não nos abala, irmãos. Por mais que a coisa fique feia, isso não nos abala. Sabe por quê? Porque nós temos uma graça da parte de Deus. É só por essa razão. Há uma graça sobre mim, para eu desfrutar.
E naquele momento, Paulo ele vê, irmãos, que aquelas aflições, aquelas tribulações só produziu o quê? Paciência, e essa paciência uma experiência. Ele sabia o que ele estava falando. E coisa boa, irmãos, é quando você chega a um determinado tempo da sua vida e as pessoas têm você como um sujeito experiente. E até lhe procura para algum conselho que elas queiram. Isso já acontece comigo. Eu até fico lisonjeado quando as pessoas me procuram. Falo, pastor, eu quero fazer alguma coisa assim, assim, assado, e o senhor podia me dar um conselho sobre isso? E a gente fala com todo prazer. Sabe por quê, irmãos? Porque isso é através do quê? Da paciência e por ter vivido dificuldades que podemos nominar como tribulações. Essas tribulações ou dificuldade produziu paciência e perseverança. E essa paciência e perseverança é experiência. E muitas das vezes, a gente literalmente tem esse conhecimento ou aprendizado, obtido através da prática ou da vivência que vivemos. Amém, meus queridos? E isso é bom, isso é louvável, porque é essa caminhada que nós temos com o Senhor Jesus que dita o ritmo para muitos outros que estão chegando agora, começando agora. Quem está falando para você aqui é um senhor de meia idade, velho não, meia idade, tá bom? Mas que chegou na igreja com 19 anos de idade. Adolescência. Então eu tenho mais tempo na igreja do que fora dela. E eu sei muitas das vezes o que eu estou dizendo. Por quê? Porque a experiência me deu esse crédito, essa acreditação. E essa experiência, irmãos, vem para o meu coração em forma do quê? De esperança. E a esperança é ter fé. A esperança é acreditar. A esperança é ter expectativa e anseio. É ser confiante naquilo que Deus lhe prometeu. E muitas das vezes a gente pode dizer, eu sei porque sei que vai ser assim. Não é prepotência, amados. Não, não é. Mas é a experiência que nos faz isso. Por quê? Porque nós temos paciência de ter padecido muitas tribulações. Então, uma coisa é como se fosse uma escada. Tribulação, paciência, perseverança, experiência e esperança por último. E nos dá até um ponto de falar, eu sei porque sei, e eu estou certo e seguro que vai ser assim. Amém, meus queridos? Por que tudo isso? Porque nós precisamos entender e nos gloriar literalmente nas tribulações que a gente está passando. Não reclamar. Ser reclamoso. Oh Deus, eu estou vivendo tão difícil. E aquela choradeira. Para que isso, queridos? Nós precisamos viver o momento. Se é difícil, se é um momento angustiante, se é um momento de grande fadiga, mas saiba que isso é leve e momentâneo. Ainda que seja uma enfermidade, ainda que seja um relatório dado pelo médico, ó. Eu vou ter até que desenganar o senhor aqui, o senhor não vai com mais 3 meses de vida. É o relatório que está dizendo. Tudo bem. Ainda que você tenha algo neste aspecto, saiba, querido, que não há mal que dure para sempre.
Ainda que você esteja dentro do olho do furacão, saiba, não há mal que dure para sempre. Você não vai ficar prostrado ali ao ponto de ficar a sua vida inteira neste aspecto. Antes, Deus enviará o seu socorro. E Ele é, pela palavra, o socorro bem presente. Socorro bem presente. Em que hora? Na hora da angústia. Na hora que te faltam. Na hora que as pessoas somem. Na hora que os amigos viram as costas. Na hora que todos desapareceram. Só ficou você. É nessa hora que se levanta um socorro bem presente. Por que bem presente? Porque ele sempre esteve ali. Talvez eu ou você não o percebeu, mas ele sempre esteve ali. Por isso ele se denomina um socorro bem presente. Estou aqui. É que você não percebeu, mas sempre estive aqui. Aonde o senhor estava? Aqui, ó. Mas aí atrás? Aqui, no barco. Aqui atrás. Na popa. Não na proa. Aqui, ó. Um lugar que talvez não tenha holofotes. Um lugar talvez que não tenha mídia. Um lugar talvez que não tenha ênfase. Ele sempre está lá. Para me ajudar. Para te ajudar. Para nos ajudar. Amém, meus amados? Ele é e sempre será o socorro bem presente nessa hora de angústia e de dificuldade. E é por isso, queridos, que eu tenho que me gloriar, sim, nas experiências que Ele me deu para que eu vivesse. Porque de verdade é aquele ditado clássico. Sabe o que é que faz bons marinheiros? Irmãos, bom marinheiro é mar revolto. Então para com essa coisinha de que achar que na igreja só vai ser sombra e água fresca. Para, viu? Isso é doutrina errada. Aqui é que nem dizia alguns pregadores do passado, é madeira seca na cabeça. Pof! Para que você se aprume. Por quê? A palavra vai sempre te confrontar, meu amado. É a palavra. Se a palavra estiver te alisando demais, ou é uma versão light ou diet, ok? Porque a palavra te confronta, irmão. Não tem essa. Ela fala que você está errado. Mas de novo? De novo. O que eu fiz? Você não fez. É por isso que está sendo chamada a atenção. Mas eu não fiz. Por isso que você está chamando a atenção, porque você não fez. Ou seja, você, eu, nós, sempre estaremos devedor, irmãos. Não está certo. Né? Porque é a palavra que nos corrige. E é necessário, né? Mas você sabe que o Senhor Deus ama a sua vida, a minha vida, a nossa vida. E é por isso que Ele nos repreende, para que eu e você não seja condenado com o mundo. Se apruma, menino. Aí você, sim, senhor pai, se apruma. Faz direito, menina. Sim, senhora, mãe, eu faço. Você fala assim com a sua mãe, com o seu pai, por que não é assim com Deus? Não é? É assim, meu irmão. Esse é o evangelho que nós precisamos ouvir e voltar à origem dele, literalmente. Desconfie, viu, irmão, se tem um evangelho que está muito te alisando. Você é o melhor de Deus.
Sobre você não há falha. Que não há falha. Não apruma não, não vai orar não jejua não busca Deus não lê a palavra não. Eu e você precisamos ter isso no cerne das nossas vidas, irmãos. Contato com Deus. Todos os dias. E se você estiver lendo aquele livro, Graça Transformadora, aí que te pega mesmo. Por que que a maioria das pessoas estão querendo vender aí é um evangelho fácil? E não tem esse evangelho fácil não, de verdade. Ok? Sabe por quê? Porque isso aqui é a igreja de Jesus, não é um clube social. Nós viemos aqui para nos aprumar, nos direcionar e ajustar aquilo que está errado. Porque se nós estivermos certinho, é porque tem alguma coisa errada. Claro que a gente vai sempre buscar isso, irmãos. Mas não vai pensar que a palavra de Deus não vai te trazer sempre uma direção. Autocontrole emocional. Ser tolerante. Ter paciência e ser perseverante. Gloriar-se nas suas dificuldades e tribulação, sabendo que isso vai lhe produzir paciência. A paciência, experiência. A experiência, esperança. E a esperança não te traz confusão. Como está escrito aquele versículo mesmo? Putz, eu não estou lembrado. A esperança é a última que morre. Tá? Que livro? Claro que não está na Bíblia. Isso não está na Bíblia. Esperança é a última que morre. Se é esperança, nunca morre. Ou aquele outro versículo, Deus escreve certo por linhas tortas. Mentira! Amém, meus irmãos? Então vocês estão atentos. Pode se gloriar sim nas dificuldades que você passa, sabendo que isso está te dando imunidade, anticorpos. É como se você estivesse tomando uma vacina. E quando vê uma luta semelhante àquela, isso aí eu já passei. Isso aqui, o Senhor foi na minha vida. Começa a ficar confiado. E é assim que tem que ser. É assim que tem que ser. Porque em dado momento você pode dizer até para um cego: abre o seu olho agora, em nome de Jesus. O que te faz ter essa ousadia? É viver as dificuldades do dia a dia. E saber que Deus foi, é e sempre será na sua vida. Amém, meus queridos? Você pode ficar em pé em nome de Jesus?